Olá você, aqui é Carolina Santana e eu volto para fazer aqueles exercícios que eu disse para você lá atrás na rota de aprendizagem. Eu mostrei uma prova que era para você ter uma certa ideia de como era o julgamento de itens do Sebrasp. Lembra disso? E aí hoje, para você que vai fazer prova no Tribunal de Contas de Pernambuco, eu voltei para a gente conversar um pouco sobre essas questões, para a gente resolver, né, um pouco a prova, que é para você ir bem seguro. Você que muito possivelmente já assistiu às aulas, né, já está aí às vésperas, né, breve, sua prova está chegando no dia 17 de setembro, está muito perto, mas ainda dá tempo, né, de revisar, de tirar alguma dúvida. Então, o que vai ficar para nós aqui, vocês viram que nós falamos, mostrei a prova, não li o texto, nós falamos sobre ele, conversamos um pouquinho, mas agora nós temos a oportunidade de resolver as questões e entender definitivamente como que seria o nível de uma prova de língua portuguesa no Sebrasp. Não é verdade? Que era o antigo CESP, o nome, né? A maior dificuldade que a gente tem, a gente pode avaliar antes mesmo de começar a fazer a prova, seria a quantidade de itens por texto. Então é uma banca que coloca aí em média 4, 5 textos, podendo ser 6, 7, dependendo, né, do volume da prova de português. Então aí pelo menos 3, 4 textos vai ter na sua prova. Não são textos grandes não, mas nós temos aquela primeira dificuldade de ter que ter muita atenção na leitura. Então invariavelmente a gente precisa ler o texto 2 vezes. Então você tem aí 3, 4, 5 textos, isso aumenta em termos de tempo o volume de leitura que você tem que ter. Essa é a primeira dificuldade da prova. A segunda dificuldade é a mistura de itens. Então ali você tem aí uma faixa de 5 a 8 itens por texto, né? E ele não tem uma organização, por exemplo, os primeiros 6 itens, ou 5 itens, ou 8 itens serão de interpretação de texto. Aí depois vai ter um outro texto e você vai fazer itens sobre gramática. Não tem essa organização. Não é bonitinho assim, né? O que acontece nesse caso aí é uma outra coisa. Você tem, não é verdade? Você tem assim, ó, o primeiro item é interpretação de texto, o segundo é crase, o terceiro é concordância, depois o quarto vai cobrar pronome, depois o quinto vai cobrar verbo, o sexto tem texto. Então, entre aspas, trata-se de uma desorganização, né? Enquanto em outras bancas você tem letras A, B, C, D e E, você tem uma questão sobre concordância, 3 ou 4 questões sobre texto, uma questão sobre verbo, né? Então você tem 10 questões, mais ou menos 4, 5 são de texto, as outras vão ser de gramática. Mentalmente você tem uma organização de como a prova vai distribuir. No Sebrasp você não tem, os itens são misturados. Então, essas duas maiores dificuldades se apresentam na prova como a prova do Sebrasp. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você já sabe disso, e se nós vamos trabalhar nisso, lá na hora do ao vivo, lá dia 17 de setembro, quando você estiver, né, fazendo literalmente o que tem que fazer, isso não pode ser nem um pouco impeditivo para você não. Né? Se você já sabe, se você já conhece, nós vamos aqui fazer juntos, você já tem que ir para a prova tranquilo, você já tem que ir para a prova tranquila, porque você conhece o estilo. Você não vai ser pego ou pega de surpresa, ok? Então a tentativa aqui é mesmo, né? Não é a quantidade de jeito nenhum dos itens, mas é a gente aproveitar cada um deles, né, para recordar algumas coisas importantes que nós vimos ao longo do curso, perdão, e para você não ir para a prova, né, sem um pouco ter mergulhado nesse universo aqui, tá bom? Então vamos ao primeiro texto, vamos juntos. Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente, fenômeno comum nessa época do ano, mais acentuado na última década pelas mudanças climáticas, traz desconfortos e riscos à saúde.
não se trata somente de desidratação e insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, Estados Unidos, o maior a respeito do tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam hospitalizações por falência renal, infecções no trato urinário e até mesmo sepse, entre outras enfermidades. Embora tenhamos feito o estudo apenas nos Estados Unidos, as ondas de calor são um fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser considerados universais, diz Francesca Dominicini, professora de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo publicado no jornal JAMA da Associação Médica dos Estados Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as ondas de calor a tipos de internações. Não é só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação, afirma Dominici. Precisamos que os colegas de outras partes do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos melhor essa importante questão para a saúde pública. Observa. É um texto difícil? De jeito nenhum. Texto simples, está dando a notícia de pesquisa, está tudo certo, mas agora nós vamos às questões. Olha só. Perdão. Depreende-se das informações do texto que o calor causado por massas de ar quente e intensificado por mudanças climáticas transformou o verão em uma estação prejudicial à saúde das pessoas pelo aumento de hospitalizações por doenças como falência renal. Essa é uma questão de inferência, né, que nós vimos lá na aula 1 de texto. Observe você, olha, né? O texto vai comentar sobre esse calor, né? Transforma o verão numa estação prejudicial à saúde das pessoas pelo aumento de hospitalizações. Bom, volta lá para mim. Olha, eu tô lá no item 5 já, gente. Segura a onda do item 5, tá vendo, ó? O item 1 é uma questão sobre a acentuação. O item 5 é sobre o texto. Não, mas para não cortar o raciocínio, deixa eu fazer o item 5 primeiro, tá? Volta lá no texto para mim. Olha só. O calor extremo provocado por massas de ar quente, fenômeno comum, né? Traz desconfortos e riscos à saúde. Então, olha, não é somente de desidratação, né? Elas aumentam hospitalizações por falência renal, infecções, paraná. Então, vamos lá. Olha só, o calor causado por massas de ar quente, intensificado por mudanças climáticas, transformou o verão em uma estação prejudicial à saúde das pessoas pelo aumento de hospitalizações por doenças como falência renal. Quase tudo aqui está correto, né? Realmente o estudo prova o aumento das hospitalizações, né? Só que, olha, não é o calor pelo calor do verão, são, né, as massas de ar intensificadas pela mudança climática, né? Então, se aqui tivesse só dizendo que o verão faz mal à saúde, estaria errado. Mas o item 5, né, que está correto, especifica muito bem que não é de qualquer jeito, é o calor causado por massas de ar intensificado pelas mudanças climáticas, né? Então, além dos males que ele já causava, ficou provado o aumento de hospitalizações por doenças como falência renal. Vamos lembrar que se você erra um item, você anula um correto, mas que isso acontece para todo mundo, tá bom? Então essa tá certa. Então você vai julgando assim os itens. Voltemos lá onde a Carol pulou, né? Os acentos gráficos da palavra bioestatística e específicos
tem a mesma justificativa gramatical. Vamos ver? Bioestatística é uma proparoxítona, não é? Específicos também é uma proparoxítona, concorda? Então está correto. Vamos só lembrar isso aqui, Carol, deu uma esquecida nisso, né? As oxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica, que tem a sua tonicidade na última sílaba. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a sua tonicidade na penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a sua tonicidade na antepenúltima sílaba. Então, bioestatística e específicos são palavras proparoxítonas. Nós vimos isso lá na reforma ortográfica, né? Nós relembramos esses 3 itens para justificar que as paroxítonas em ditongo aberto perderam o acento. Não é isso? Muito bem. 2. O termo aí, na linha 18, tem como referente Brasil. Ops. Então vamos ver. Tá falando disso aqui. Vamos ver? Vamos voltar um pouquinho, né? No Brasil, não há estudos específicos que associem as ondas de calor a tipos de internações. Não é só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação. Aí onde, pessoal? Não é só aí no Brasil, é no mundo todo. Ok? Então, correto. O emprego da vírgula após momento, na linha 9, explica-se por isolar o adjunto adverbial que está posto antes, né? Está anteposto ao verbo, ou seja, deslocado de sua posição padrão. Vamos ver? Esse momento está aqui, ó. Vou realçá-lo aqui, ó. Agora vamos partir daqui, ó. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, o maior a respeito do tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam as hospitalizações. Olha, um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard mostrou que as temperaturas altas aumentam hospitalizações. O maior a respeito do tema feito até o momento, né? Então nós estamos falando de quê? Do estudo. O maior estudo a respeito do tema feito até o momento. Essa vírgula aqui casa com essa vírgula aqui, ó. E nesse casamento, né, eu tenho aqui um lugar de aposto. É um aposto explicativo. Então, quando fala que o emprego da vírgula explica-se por isolar adjunto adverbial, mentira. Né? Que está anteposto ao verbo, ou seja, não. Ele está ali porque ele formou um aposto. Então, essa vírgula casa com a vírgula inicial. Ok? Muito bem. Item 4. Elementos presentes no texto permitem classificá-lo como narrativo. Pessoal, isso não é um texto narrativo. Vocês viram lá, né? Vocês viram. Então, isso aqui está errado também. Vocês tiveram a oportunidade de ver isso na aula sobre tipologia textual. Esse é um texto dissertativo, né? A narração, ele fica focado em contar alguma coisa, né? Em explicar algo. O foco é esse, não é verdade? Então, esse é o lugar em que fica o texto narrativo. Ele vai contar alguma coisa. O texto dissertativo, ele apresenta uma atualidade, fatos e dados. Se ele ficar só nisso, ele vai ser dissertativo chamado padrão ou expositivo. E se ele empregar aqui uma posição, uma opinião para convencer o seu leitor, então ele vai ser, né, dissertativo argumentativo. O texto base, né, vai discutir esse pouco, né, e vai trazer uma tentativa até de convencer o leitor que é muito importante fazer pesquisas a esse respeito, até para, né, que eles saibam, né, compreender um pouco melhor
os impactos desse calor para a saúde pública, até para entender o que fazer, já que a onda de calor é inevitável, como que o governo pode se preparar para elas, para reduzir esse impacto aí na saúde, não só de países como os Estados Unidos, mas os países do restante do mundo, ok? Bem, o item 5 já comentamos, agora vamos para o item 6. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir a na linha 17 por existe. Vamos ver? Ó. Vamos começar aqui, ó. Associação Médica dos Estados Unidos. No Brasil, não existe estudos específicos que associem. Então, peraí. Não há estudos. Vamos lembrar que o verbo haver, se ele tiver empregado no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Ele não varia. É isso que a gente observa. Concorda comigo? Então, aqui, ó, não há estudos. Muito bem. Aqui está perguntando se eu posso substituir por existe. Não posso coisa nenhuma, né? Isso aqui está errado, porque não existem estudos. Então, é uma questão de concordância verbal, né? Se são estudos, se é o verbo haver, não há, né? Não há estudos. Mas se é o verbo existir, a concordância é obrigatória. Então, não existem estudos. Cá para nós, os itens propriamente ditos, fáceis ou difíceis? Difíceis não. Quem não achou fácil, esqueceu alguma partezinha ou não assistiu a parte da aula lá atrás, pode achar aí no máximo mais ou menos, mas daí ia falar que os itens são dificílimos? Não. Uma vez que você acostumou com essa praxis misturada, tá tudo certo para nós, não é verdade? Mais um pouquinho. Item 7. Seria mantida a correção gramatical do período caso o fragmento estação do ano mais aguardada pelos brasileiros fosse deslocado e inserido entre vírgulas após verão na linha 2, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas. Vamos de novo? Olha só. Estação mais aguardada pelos brasileiros fosse após verão. Posso fazer isso? Vamos ver? Ó. Começando aqui, ó. Teria que ir para maiúscula aqui, ó. O verão, vírgula. Estação mais aguardada pelos brasileiros, vírgula. Não é sinônimo apenas de praia, corpos, paranã, paranã. Então, vamos lá. Seria mantida essa correção se fosse deslocado e inserido entre vírgulas após o verão? Sim, certíssimo. Pegou aí? Tá tudo bem? Até aqui? Fácil? Muito bom, muito bem. Item 8. Infere-se do texto que ainda falta a contribuição de muitos países para as pesquisas que associem altas temperaturas às internações por enfermidades relacionadas aos efeitos do calor. Então, infere-se que falta essa contribuição, volta lá para mim, olha. Né? No mundo todo, há pouquíssimas investigações. Precisamos que os colegas de outras partes do planeta façam pesquisas semelhantes. Então, quando diz, né, que ainda falta a contribuição de muitos países para que essas pesquisas façam essas associações, isso está aí devidamente correto. Ok? Até aqui? Muito bom? Muito bem. Terminou o primeiro texto. Achou difícil? Não, né? Então vamos pro segundo. Ainda temos aí, ó, bastante coisa pra gente brincar. Vem comigo. Aliás, esse é um texto metalinguístico. Eu tenho um texto que vai falar sobre preconceito linguístico, tá? Então é bom a gente antenar. Isso é uma outra característica do Sebrasp, né? Um texto não vai ter diálogo nenhum com o outro, tá? Não tem conversa, não. Não é uma associação. São textos, um é da área de jurídica, outro da área linguística, outro da área da medicina, tá tudo certo, tá? Então vamos juntos.
Essa é uma revista chamada Língua, uma revista específica para professor de português, tá? O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura brasileira, o linguístico. A redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto O Oxente e o Ok, primeiro lugar na categoria Opinião da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo Futuro, realizada pelo Ministério da Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC. A autora do artigo é estudante do 2º ano do ensino médio em uma escola estadual do Ceará e foi premiada ao lado de outros 19 alunos de escolas públicas brasileiras durante um evento em Brasília no último mês de dezembro. Como nos 3 anos anteriores, 20 alunos foram vencedores, 5 em cada gênero trabalhado pelo projeto, além de opinião, 2º e 3º anos do ensino médio. A Olimpíada destacou produções em crônica, do 9º ano, poema, 5º e 6º ano, e memória, 7º e 8º ano. Tudo regido por um só tema, o lugar em que vivo. Então, para falar do lugar em que vivo, ela falou do preconceito linguístico, né? Vivido aqui, né, ou presente na cultura brasileira. Mais um preconceito para a nossa coleção de preconceitos que eu vou te contar. Nós estamos de parabéns. Eita, paizinho preconceituoso. Olha só. No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e aos aspectos gramaticais do texto, julgue os itens a seguir. Item 9. O elemento coesivo mas, na linha 7, inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão em uma sequência de fatos. Será? Vamos ver. Ó, aqui, ó. A redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto, o Oxente e o Ok, tá? Primeiro lugar na categoria Opinião. Então vamos lá, volta lá. Ele apresenta uma ideia de concessão. Concessão significa oposição, contradição, contraste. Observe você que se eu retiro, olha, a redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista. É parte do texto, o Oxente, o Ok. Então, faz falta, sim, esse mas aí. Então, vamos lembrar que concessão é uma oposição, né? Poderia ter sido extraído, mas não foi. É parte integrante de outro material. Então, esse item, né, realmente exprime a ideia de concessão, de oposição, essa é a ideia, tá? Na sequência de fatos que ele apresenta, certinho. Item 10, na linha 18, caso o travessão fosse substituído por 2 pontos, não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto. Aqui, ó, tá aqui, ó. Como 3 anos anteriores, 20 alunos foram vencedores, 2 pontos. Tira aqui. 5 em cada gênero trabalhado no projeto. Além de opinião, paranã, paranã, paranã. Então, se eu trocasse, né, aí o travessão por 2 pontos, teria problema? Não, olha só. Como nos 3 anos anteriores, 20 alunos foram vencedores, 2 pontos. 5 em cada gênero trabalhado pelo projeto. Então, foi aí fazer um anúncio, né? Então, se fizer a troca, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Depois, de acordo com o primeiro parágrafo do texto para o especialista Marcos Bagno, o preconceito linguístico nasce da ideia de que existe uma única língua portuguesa correta, né? O Marcos Bagno vai dizer, né, que dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõe o preconceito mais presente na cultura brasileira, o preconceito linguístico. Pessoal, o seguinte,
O preconceito linguístico, né? Então nós temos, isso aqui é uma questão de inferência. O preconceito linguístico nasce da ideia de que existe uma única língua portuguesa correta. Verdade. Isso está na minha aula de variação linguística. Quem não assistiu, assista, né? E quem, por acaso, se perdeu, assista de novo. Porque esse é um tema que, tá vendo? O Sebrasp está sempre se repetindo nessa questão de variação. Não existe uma única língua portuguesa correta. A gente parte do pressuposto que a gramática normativa, a norma culta é certa e todo o restante está errado. E não é verdade. Vai depender de uma série de associações que nós comentamos lá naquela aula. Então, a 11 está correta. O termo brasileiro na linha 3, exerce a função de sujeito da oração. Vamos ver, olha. A autora do artigo é estudante do 2º ano, tá aqui, ó, do ensino médio em uma escola estadual do Ceará. É linha 13 mesmo? Deixa eu ver. Não, desculpa, gente, é linha 3, tá? Eu fiz errado aqui, ó. Linha 3, aqui, ó. Dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito, né? Então, segundo Marcos Bagno, especialista do assunto, né? Dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito. Então, nós temos aí, olha, quando eu penso em dizer que o brasileiro, quem é que não sabe português? O brasileiro. Ele é o sujeito da oração, correto, tá? Agora, a inserção da vírgula antes do que na linha 3 provocaria alteração de sentido do texto. Aqui, ó. Na linha 3, ó, dizer, vírgula, que o brasileiro não sabe português, né? Colocar essa vírgula aqui, ó. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português, aí caberia uma outra aqui, né? É um dos mitos que compõem. Então, quando aqui diz, né, que provocaria alteração de sentido não, né? Provocaria uma alteração aí gramatical. Penúltima, de acordo com as informações constantes no texto acima, a 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro contou com a participação de alunos da rede pública que trabalharam com 5 gêneros textuais, tendo ficado em primeiro lugar na categoria opinião, o texto, oxente e ok. Né? São 5, né? 5 em cada gênero, então opinião é 1, né? Crônica é 2, poema 3 e memória 4. Então, premiou-se 5 em cada gênero. Então, são 4 gêneros, ok? O gênero opinião, né? Crônica, poema e memória. Então, quando se diz lá, isso aí é só contar, né, gente? Quando se diz que são 5 gêneros, mentira, são 4. E a última, os trechos. Especialista no assunto, linhas 2 e 3. O linguístico, linha 5. E o primeiro lugar na categoria opinião da Olimpíada de Língua Portuguesa exercem a mesma função sintática, a de aposto, né? É a de explicação. Então, vamos ver? Linha 2 e 3, o linguístico. Vamos ver. Ó, o preconceito linguístico é um equívoco tão nocivo quanto outros. Segundo Marcos Bagno, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português. Né? É linha 2 e 3. Então, linguístico é aposto? Não, não é verdade. Tá? O linguístico, então, só essa aqui, né? Especialista no assunto. Ah, não, desculpem, gente. A linha 2 e 3 é especialista no assunto. Vamos ver. Vamos voltar lá. Marcos Bagno, especialista no assunto, sim, é aposto. Depois, tá? O linguístico da linha 5, agora sim, é linha 5. Mais presente na cultura brasileira, o linguístico. Né? Esclarecendo aí, explicando também. Né? E depois, primeiro lugar na categoria opinião da 4ª, linha 7 a 9. Né? A redação
Oxente, ok. Primeiro lugar na categoria opinião de língua portuguesa, escrevendo para o futuro. Certinho. Então aqui é aposto. Ok? Valeu? Deu para recordar? Acabou o tempo, né? O relógio fica lá no meu ouvido aqui. Mas deu para poder recordar? Então cuidado, tá? Por causa do tempo eu corri lá, ó. Se você olhar a linha errada, você erra a questão. Tá bom assim? No nosso próximo encontro a gente continua fazendo essa prova. Eu espero você. Até breve. Tchau.